Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando direto de Brasília. Hoje vai ser um pouco diferente, a gente não conseguiu ter acesso ao Congresso Nacional, vamos de home office mesmo, mas a ideia é a gente fazer nosso tradicional programa de todo domingo, que a gente traz para vocês os principais destaques da última semana, na economia e também na política, e também colocamos no segundo momento o que vocês devem ficar de olho para a próxima semana, uma semana que vai ser um pouquinho mais curta, porque tem o feriado de segunda-feira. Para o programa de hoje, a gente tem aqui a participação especial do Caio Augusto, ele é economista do Terraço Econômico. Tudo bem, Caio? E aí, Eric, e aí, pessoal que está nos assistindo aqui, tudo bem? Caio do Terraço aqui. A gente já participa, né? Tem um bom tempo. Você provavelmente está assistindo aqui já me conhece, que eu já apareci várias vezes aqui na BMC. O pessoal também do Terraço já apareceu várias vezes e estamos aí, né? Para esse formato aí especial de domingo, para a gente comentar o que aconteceu, o que a gente pode esperar aí para a próxima semana. Vamos para cima. É isso aí, pelo que eu entendi, o Caio é praticamente sócio da BMC, então sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Mas antes da gente começar, antes de você trazer os seus 3 bullets, Caio, fala um pouquinho do seu background, fala um pouquinho como é que está a sua atuação no dia a dia, para a turma que ainda não te conhece. Eu sou formado em Economia Empresarial e Controladoria pela FEA de Ribeirão Preto, pela USP de Ribeirão Preto. Depois eu fiz MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e eu estou desde 2016 no Terraço Econômico. Já passei por edição de texto, produção de texto, uma cacetada de coisas ali. E hoje eu estou à frente da parte de conteúdos. Hoje eu sou head de conteúdos do Terraço Econômico, então tudo que você verificar lá de podcasts nossos, de vídeos, inclusive tem bastante coisa legal aí junto com a BMC, podcasts, vídeos, artigos, projetos e tudo mais, tudo passa por mim de alguma maneira. E em função disso, eu também acabo ficando um pouco mais à frente das parcerias que a gente tem para produção de conteúdo, que temos aí com corretoras, com alguns escritórios também. E no final das contas, é aquela velha história, né, do aprender fazendo. Quando tudo isso começou, quando eu entrei no Terraço lá atrás, eu não tinha a menor ideia de para onde as coisas iam, só estava revisando o texto, como eu gosto sempre de brincar, eu gostava muito dos memes, do Terraço, e aí passei a integrar, então foi uma felicidade, uma alegria muito grande, mas com o passar do tempo você passa a observar cenários, você passa a entender as coisas com um pouco mais de calma, um pouco menos de imediatismo, e aí, de 2016 para cá, aqui estamos semanalmente, aí, diariamente, olhando os cenários, olhando os planos que são colocados na mesa por equipe econômica, olhando o cenário internacional, olhando um monte de coisas que provavelmente você fala assim, pô, como é que os caras conseguem visualizar isso? É prática, aprender fazendo, é tipo jogar Uno. Vai um tempo, claro, não tem muita receita, né, de bolo, mas estamos aí. Não sei se ficou confuso, mas vamos lá. Acho que dá para o pessoal me conhecer assim. Não, ficou claríssimo. Vamos direto para os seus 3 bullets. E qual é o seu primeiro destaque aí dessa última semana no campo da economia e também da Bolsa? Eu acredito que o primeiro destaque que a gente pode dar mais recentemente para o campo mais aí das ações é esse resultado que a gente teve da Via Varejo, né, que era esperado um certo resultado para cima, acabou vindo para baixo, e isso coloca uma questão que a gente quase nunca discute, por incrível que pareça, né, porque 2020 foi um ano de pandemia, isso foi muito colocado na mesa, mas é o tipo de coisa que a gente discute muito pouco, que é o provisionado. O que é que a gente imagina que vai acontecer? Quem estiver nos assistindo aqui, que eventualmente fez algumas matérias na faculdade de contabilidade, vai entender com um pouco mais de facilidade o que eu vou dizer agora. Mas você tem, dentro de um balanço de uma empresa, 3 possibilidades. Tem o remoto, o provável e o possível. Até me perdoem se eu errar aqui na sequência. Mas o fato é o seguinte: pelas normas contábeis, quando alguma coisa está muito próxima de acontecer, tem uma possibilidade muito grande,
ou sei lá, de uma certa possibilidade para frente, você tem que registrar isso no seu balanço, você tem que registrar isso no seu resultado. E no caso que a gente viu, dessa questão da Via Varejo, é que muitas questões trabalhistas acabaram entrando. Ah, mas então quer dizer que a Via Varejo vai perder tudo isso e tem que colocar tudo isso como prejuízo desde já? Não, só que isso que se chama provisionar. E por que eu acho importante colocar isso na mesa? Por que eu acho importante relembrar isso? Porque esse é o tipo de risco que está sempre embutido em toda e qualquer operação no Brasil. Se a gente for parar para pensar, e até pode ser meio desesperador para você quando você ouvir essa frase, mas se você for olhar de maneira bem fria, qual é o risco trabalhista ao qual minha empresa está submetida? Esse risco tende ao infinito, porque qualquer pessoa que trabalha na sua empresa pode sair, pode processar a sua empresa, pode dizer que você não pagou os direitos trabalhistas e tudo mais. Então, esse risco tende ao infinito. E, no caso, lembrar, isso eu acho que foi uma coisa que se destaca, porque isso conseguiu tornar o resultado da Via Varejo negativo, apesar do avanço no e-commerce, que foi uma coisa extraordinária, né? Todo mundo que é do e-commerce viveu uma verdadeira festa do ano passado para cá, porque aumentou muito. Mesmo que agora no terceiro trimestre talvez tenha dado uma segurada, mas aumentou muito a movimentação. E isso conseguiu ser, esse provisionamento conseguiu jogar o resultado para baixo do zero. Então é uma coisa extraordinária e que a gente sempre tem que se lembrar. E por que eu falei, por incrível que pareça? Porque se a gente for ver de 2020 para cá, todo mundo que não tem seguro passou a pensar em seguro. Porque fala, pô, você nunca sabe quando vai acontecer uma pandemia ou algum outro evento totalmente, né, que a gente chama na economia isso de evento de cauda, né, das pontas da distribuição de probabilidade. Pô, mas tem 1% de ter, 1% de chance de ter um problema de não pagamento disso. Beleza, mas se acontecer? Aí tem, por exemplo, esse caso da Evergrande aí, que a gente está acompanhando na China. Nossa, mas tem uma chance muito pequena de que dê aí um default, que não entregue corrigido aí os títulos de dívida para os credores, mas aconteceu, entendeu? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto interessante é a questão da crise hídrica, dos preços de energia, que a situação é a seguinte, pessoal, nos últimos 2 anos, a gente teve problemas aí envolvendo chuvas, né? Tivemos temporadas de chuvas muito baixas. Em função disso, agora, nesse exato momento, e até abril de 2022, nós estamos na bandeira crise hídrica, né? Escassez hídrica, me perdoe que se o termo não estiver 100% correto. E isso acaba impactando aí, né, toda a cadeia, porque basicamente tudo precisa de energia elétrica. Então não é só, aumentou a conta de energia, não. Aumentou a conta de energia, isso vai ser repassado dentro de uma certa cadeia, dentro de todas as cadeias que usarem energia, que é basicamente tudo, isso vai ser repassado. Porém, parece que a gente está tendo uma temporada, um mês agora de chuvas, né, esses últimos tempos aí de chuva, um pouco mais interessante. Isso é enxergado pela nossa, não é a ANS, a ANS de saúde, pelo operador Anel. nacional pelo ONS, que é o operador nacional do sistema. Isso é enxergado pelo ONS, né, o operador nacional do sistema, né, que integra toda a rede de energia do Brasil, como uma possibilidade de que a gente tenha um ano de 2022 mais tranquilo, e isso talvez signifique que a gente saia da bandeira de escassez hídrica de fato em abril, que ela não continue. Claro que ainda tem muita coisa, isso significa basicamente que parou de piorar. Pelo lado cheio do copo, significa que provavelmente realmente a gente não deve ter apagão, não deve ter restrição de energia, e isso já é de suma importância no fim das contas. Mas, por outro lado, isso aí segue no radar por 2 motivos. Pelo custo da energia, que vai continuar sendo pressionado, deve ir diminuindo de bandeira conforme os reservatórios melhorarem e tudo mais, mas é um risco que continua no radar, que a gente não pode desprezar. E o terceiro grande ponto é a questão dos precatórios. E por precatório, pessoal, provavelmente você já viu em vários lugares, vai pagar, não vai pagar, colocou teto, não colocou teto. O que importa dessa questão dos precatórios é mais ou menos o seguinte: a partir desse momento em que se discute, em que são discutidas despesas que estão ali no transitado em julgado, que é o famoso tem que pagar, não tem muito o que fazer, isso demonstra que a capacidade da equipe econômica, a capacidade do governo de fazer mudanças pelo lado fiscal
que tornem a situação um pouco mais sustentável, essa capacidade é cada vez menor. O reflexo disso veio precificado por juros. Nesse ano, a gente não pode esquecer, nós começamos o ano com a Selic a 2%, a Selic está a 7,75% agora, e para a última reunião que a gente tem do Copom no mês que vem, já está sinalizado que o aumento deve ser de pelo menos 1,5 ponto, né? Pelo menos 150 basis points, podendo ser ainda maior. Então, na prática, a gente vai ver a taxa de juros mais do que quadruplicar dentro do mesmo ano. Isso reflete essa capacidade, essa dificuldade que a gente tem pelo lado fiscal. Né? Até é sempre importante lembrar que o lado monetário, o lado dos juros, não faz milagre sozinho. Né? Muita gente falou, pô, mas os juros ficaram mais baixos e agora, será que a economia vai dar uma deslanchada e tudo mais? Só que se o lado fiscal, né, o lado das contas do governo e do orçamento, como é que isso cabe ou não, também tem que ser observado. Então, assim, mas essa questão dos precatórios em si, ela é muito complicada? Se a gente olhar só para ela não é tão complicada. É você colocar um limite, falar que você vai pagar o resto mais adiante e tudo mais. Você esticar o auxílio, né, que vai Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial virou Auxílio Brasil, em substituição ao Bolsa Família. Você esticar ele para R$400 até dezembro de 2022 é um grande problema? Também não é um grande problema. O problema que existe chama-se credibilidade. A partir do momento que a gente tem uma situação em que nós estamos discutindo o que teoricamente já era para estar sendo pago, né? Porque precatório, mas é uma surpresa. Surpresa ou não, é uma surpresa que passou 10, 20, 30 anos. Não sei se vocês conhecem alguém aí que passa praticamente uma geração da vida, ver filhos crescerem e tudo mais, antes de um precatório ser pago. Então, assim, não é uma coisa que, não, a gente nem imaginava e do nada, 89 bilhões em precatório. Não é assim que funciona, pessoal. Isso é o tipo de coisa que o governo tem acesso, esses dados estão aí, pode ser difícil de calcular, pode ser imprevisível, pode ter dificuldades todos os anos. Isso aqui é Brasil, isso aqui não é a Suíça, então sempre vai ter dificuldade. Agora, você discutir uma coisa que estava para ser paga e ainda assim querer aumentar um gasto, e obviamente, né, que no meio desse intervalo para o teto que a gente nem sabe se existe mais agora, nesse intervalo para o teto existe também espaço para mais de 15 bilhões de reais em emendas parlamentares, existe espaço para um fundão eleitoral de 5 bilhões de reais. Então, assim, é muito difícil você convencer que um país que não consegue fechar suas contas, não consegue ter superávit, né, o resultado positivo das contas públicas desde 2014, é muito difícil você convencer que, mas aí tem essa outra conta aqui que estava para ser paga, mas a gente joga um pouquinho mais para frente e tudo mais. E o outro problema que é muito interligado com essa questão dos precatórios é que, na prática, estão sendo observados e planificados, vamos dizer assim, apenas do momento atual, novembro de 2021, até dezembro de 2022. Então, quer dizer, de janeiro de 2023 em diante, se os precatórios vierem outra surpresa, a gente vai fazer o quê? Vai passar o teto de 50 para 20 bilhões para sobrar 30, vai deixar de pagar, esses restos a pagar, que formam um verdadeiro orçamento paralelo, vão parar onde? Tem alguns estudos aí que estão sendo feitos que até 2030, só esse orçamento paralelo dos precatórios, se for nessa mesma levada, pode custar quase R$1 trilhão. Então, assim, toda essa questão dos precatórios é meio que uma ponta de iceberg, tá? Às vezes tem muita gente, mas vai 30 bilhões aqui, 50 bilhões ali, o orçamento do governo é muito maior do que isso. Concordo com você. O problema é muito anterior a isso. E o problema está baseado na ausência de credibilidade de virar e falar assim, beleza, a gente vai esticar, vamos furar o teto, vai ter essa despesa extra aqui, mas do meio do ano que vem, eu estou dando um exemplo aqui hipotético, porque ano que vem, muito dificilmente isso vai acontecer, mas do meio do ano que vem em diante, a gente vai lutar para passar uma reforma tributária que tenha efeitos aí mais imediatos, a gente vai tributar lucros e dividendos, a gente vai fazer um certo corte aí, vai evitar reajuste de salário da elite dos servidores públicos, sei lá. Não tem nenhuma ideia que diga a gente está colocando esses gastos a mais agora e a gente vai tirar depois. Então, digo de novo, o problema não são os precatórios, o problema não é você ampliar o Auxílio Brasil, né, que agora vamos torcer para ficar em Auxílio Brasil, mudou tantas vezes de nome esse negócio, né? Agora, pelo visto, parece que ficou em Auxílio Brasil. Mas o problema não é esticar o Auxílio Brasil, o problema não é
fazer essa mudança no pagamento da regra dos precatórios, você pode chamar de calote ou não, eu chamo, mas o problema mesmo é a ausência de credibilidade. Se você não coloca na mesa alguma coisa que as pessoas vão acreditar, isso se traduz depois em juros, se traduz depois em inflação e se traduz depois em déficit fiscal, que é exatamente o que a gente está observando aí há alguns anos. Muito bom. Dois pontos. Com relação à crise hídrica, inicialmente, Brasília aqui está ajudando, está chovendo para caramba aqui, então... Interior de São Paulo também, nossa, tá Então, maravilhoso. Eu já reclamava agora, muito de chuva aqui, não estou reclamando mais não. só falta chover no lugar certo, né, Caio? Só falta chover Exato. Chover no aonde vai ali reservatório. gerar energia, no reservatório. Um outro ponto que eu queria te colocar, você bem pontuou que a gente está praticamente quadruplicando aí a taxa Selic nesse ano. Já há alguns cenários colocando a taxa Selic de 2022 nos 2 dígitos. Como é que está a sua cabeça e como é que estão os seus cenários para a taxa Selic olhando para 2022? E aí, dentro dessa pergunta, encaixo também como é que está a sua cabeça para a questão da inflação ali no 2022? O que a gente tem observado mais no curto prazo, né? Se a gente for chamando de curto prazo aí de janeiro para cá, foi um desancorar absoluto das expectativas de inflação para 2021, né? Começo do ano a gente tinha aí, a inflação vai dar 3,5%, 4%, e hoje não é difícil você encontrar casas aí, bancos, instituições que prevêem que a inflação supere 10%, supere 11% em alguns casos. Então, no curto prazo, isso tem diversos efeitos, tem a questão do petróleo, que subiu muito, que isso acaba sendo repassado, porque é uma commodity, a questão energética, vários choques de custos aí, que também é um problema que China está passando, Estados Unidos está passando e tudo mais. E, por um outro lado, também temos aí o problema da desvalorização cambial. De um ano para cá, a gente teve uma desvalorização na casa de 30% a 35% só no câmbio. E isso aí, né, acaba impactando aí em diversas cadeias produtivas, sobretudo as que levam em consideração importações e tudo mais. Para 2022, isso deve arrefecer por pelo menos dois motivos. O primeiro é o fato de que, quando você tem uma taxa de juros maior, você acaba encarecendo o custo do dinheiro na economia. Então, quer dizer, todo financiamento vai ficar mais caro, todo financiamento para a empresa, financiamento imobiliário, novos projetos também. Eu gosto sempre de fazer uma comparação interessante. Quando a Selic está em 2%, você vira e fala assim, putz, estou com dinheiro parado aqui, acho que eu vou abrir aquela padaria aqui que meu bairro está demandando e tudo mais. Porque se você for minimamente racional, você vai querer de resultado anual pelo menos o livre de risco, que é o que a gente chama na economia, que seria a Selic, seria o CDI ali. Com a Selic a 2%, CDI a 1,9%, você vira e fala, qualquer coisa que eu fizer vai dar mais que 2% ao ano. Se der 5% ao ano, já está bom demais. Já superou o livre de risco. Não é a mesma coisa quando você olha uma Selic em 2 dígitos. A Selic está 12%, para a gente lembrar um número interessante, quando estava em 14,25%, em juros compostos, isso significa que o seu patrimônio, se você alocar no Tesouro Selic quando estava 14,25, ele dobra a cada 5 anos. Que tipo de negócio você conhece, a não ser negócios inovadores, disruptivos, que crescem numa velocidade muito grande? Que tipo de negócio você conhece que dobra de tamanho em 5 anos? E com um detalhe, sem você fazer nada, você coloca o dinheiro lá no Tesouro e vai para a praia. Que tipo de negócio faz isso? Nenhum. Então, toda vez que você tem esse aumento, você acaba desestimulando a economia. E, por um outro lado, a gente tem uma coisa interessantíssima que vai acontecer em dezembro de 2022, chamado o fim da transição entre a taxa de juros de longo prazo e a taxa de longo prazo. Para quem não sabe, o BNDES e outras instituições aí, né, do governo, eles concediam empréstimos, majoritariamente o BNDES, tá? Concediam empréstimos com base na chamada taxa de juros de longo prazo. Ela tinha lá toda uma estrutura, um cálculo e tudo mais, mas no fim do dia ela significava assim, o governo vai escolher as pessoas que querem não, as pessoas que serão beneficiadas, vai escolher a taxa de juros e todo mundo vai pagar o resto. Então, enquanto a Selic no Brasil era 7, 8%, a gente pegava no TJLP a 2, 3%. Quem pagava essa diferença, eu, você, todo mundo que estava assistindo aqui. E quando a gente teve, no governo Temer, no final de 2016, a gente teve uma mudança
nessa taxa de remuneração, que é a seguinte: a taxa de juros de longo prazo ia parar em um período de 5 anos, então isso de 2017 até o final de 2022, a taxa de juros de longo prazo ia sair dessa remuneração esquisita, por assim, para dizer o mínimo, né? Eu escolho quem e eu escolho quanto que a pessoa vai receber, para uma remuneração que tem a ver com os títulos do Tesouro que estão ligados à Selic. Ou seja, nesse prazo de 5 anos, todo e qualquer subsídio que era concedido através da TJLP, que agora chama TLP apenas, ele iria sumindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha aquela velha questão, né, dos movimentos das campeãs nacionais, do BNDES, ali em Dilma 1, entre 2011 e 2013, comecinho de 14, cerca de 500 bilhões de reais foram desembolsados ali via Tesouro para esses empréstimos, para essas campeãs nacionais. E tudo isso era crédito direcionado. Então, quer dizer, a gente tinha uma parte razoável do crédito no Brasil. Esse número chegou, eu não me lembro em que ano, mas pouco tempo depois disso, esse número chegou a ser mais da metade do crédito no Brasil, era subsidiado, era direcionado. O que significa? Mais da metade está pagando meia. E se você já é um pouquinho mais ligado, você já sabe que meia entrada é o preço oficial, né? Quem está pagando a inteira, na verdade, está pagando o dobro. Então, o que acontecia? Você tinha mais da metade do crédito na economia, você chegou a ter mais da metade do crédito na economia sendo subsidiado. Em função disso, você encarece o crédito para todo mundo. O que eu quero dizer, então? Por um lado, a inflação deve dar uma desaquecida no ano que vem. A serem observados os efeitos cambiais, advindos de riscos políticos e fiscais, que a gente já tem observado, e também a questão dos gargalos aí nas cadeias produtivas. Esses dois pontos ainda podem nos dar trabalho. Até pequeno parênteses, essa semana eu estava ouvindo naquele podcast do Bloomberg Surveillance, e eles estavam conversando com o CEO da Daimler, que é da Mercedes-Benz e outras marcas. E o cara falou, a minha sensação é a seguinte: essa questão da crise dos semicondutores, a gente já passou pelo pior, mas até o final de 2022 a gente ainda passa algum aperto. Então, quer dizer, é o cara que controla aí várias montadoras, o CEO global da Daimler falando que ainda enxerga isso como um desafio. Então, quer dizer, né, por esse lado aí de restrições e pelo efeito cambial, né, o Brasil tende a ser um terreno bastante instável, para dizer o mínimo, no ano que vem. Isso deve afetar a inflação, beleza. Mas pelo lado dos juros, levando em conta que a gente está vendo uma elevação considerável nos juros, digo de novo, saiu de 2%, está em 7,75% e daqui a pouco está em 2 dígitos. Isso pode apontar, e muito provavelmente vai apontar, que a atividade econômica vai ficar muito mais fraca. Isso se a gente eventualmente não tiver recessão no ano que vem, que não pode ser descartado. E com isso, com essa redução da atividade, levando em conta o encarecimento do custo do dinheiro, a gente deve ver um arrefecer da inflação. Então, quer dizer, a inflação que esse ano está em 10,67 em 12 meses. Muito provavelmente vai fechar em 2 dígitos quando a gente fechar de janeiro a dezembro de 2021. Pode ser que essa inflação venha para 4,5, venha para 5. De novo, ainda levando em conta que tem diversos outros fatores, né? E por ser um ano eleitoral, vai ter muita dificuldade aí na mesa para ser discutida, mas levando em conta que tudo na economia vai estar mais caro de ser expandido através de financiamento, através de crédito, acredito eu que de fato isso deve dar uma arrefecida. Mas ainda não deve sinalizar, pelo menos num horizonte relevante, aí levando em conta até 2024, talvez 2025, que a gente resolveu o problema da inflação. Eu gosto sempre de lembrar um fato interessante. O Ilan Goldfein entrou em 2016, com a inflação a 10 e pouquinho. E aí, quando ele entrou, né, naquela transição ali de Dilma Temer, o grande questionamento dos economistas da época era: será que a gente deveria jogar a meta de inflação, à época, em 4,5%, com tolerância de 2 pontos para cima e para baixo? Será que a gente deve jogar essa meta de inflação para cima? Porque, obviamente, não vai ser cumprida. E aí o Ilan foi lá e falou: não vamos mudar a meta. Esse ano a gente não vai entregar, é óbvio, já está dado, mas no ano que vem a gente vai entregar. O que aconteceu no outro ano? A inflação ficou em 2,97, 96, se não me engano, o que fica abaixo do piso da meta, que seria 3 pontos percentuais. E aí tivemos ali toda uma discussão: será que acabou a inflação no Brasil e tudo mais?
Só que o que a gente tem que pensar é que no outro ano já estava em 4 e pouquinho, no outro ano já estava arrumando para 5. Então, quer dizer, a inflação no Brasil deve disparar, a gente vai ver um novo plano cruzado aqui? Não, não é esse o caso. Mas a âncora que leva em conta os níveis de preços, ela de fato está totalmente descalibrada neste ano de 2021, por diversos motivos, Banco Central tendo dado uma atrasada, desvalorização cambial, problemas aí nas supply chains ao longo do globo, mas para o ano que vem, apesar de dar uma desinflada razoável, que também é difícil, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala assim: o jeito mais fácil de você saber onde o Brasil não estará no final do ano é olhar o primeiro Boletim Focus, porque vai estar bastante diferente a hora que você chegar no final do ano. Mas, de qualquer que seja o caso, deve dar uma desinflada, de fato. Não tem nada nesse atual momento que sinalize que a gente está em 2 dígitos em 12 meses, vai para 20%, sabe? Não estamos vivendo final do governo Sarney aqui, entendeu, pessoal? É uma coisa diferente. Mas, de fato, inflação para nós brasileiros é o tipo de coisa que a gente sabe que não pode descuidar de jeito nenhum. E uma sinalização de que provavelmente, se esse ancoramento não retomar em 2022, ele não deve passar muito de 2023, 2024, é o fato de que a curva a termo de juros, né, o custo do dinheiro ao longo do tempo, custo de dinheiro ao longo do tempo não, o quanto está sendo precificado que os juros estarão ao longo do tempo, ela aconteceu um fenômeno interessante recentemente, que é o seguinte: ela empinou muito nesse período, ela chegou ali aos 2 dígitos, só que num horizonte um pouco maior de tempo, uns 4, 5 anos para frente, ela se reduz um pouco. O que significa isso na prática? Isso significa que a expectativa é que ela vai chegar num patamar o suficiente para a economia, de fato, ver os seus preços acalmarem, e aí depois ela vai começar a ceder, entendeu? Ou isso pode ser também um indicativo de recessão, que é o tipo de coisa que já está entrando no radar da maioria das casas de investimento, das casas de análise, dos bancos e grandes instituições financeiras. É muito difícil prever o que vai acontecer no ano que vem, e é até complicado, né? Principalmente agora estando aqui gravado, a pessoa corta, não, ó, o Caio do Terraço falou que ia acontecer tal coisa. Então, assim, fazendo um disclaimer enorme aqui, isso aqui é Brasil, as coisas variam muito rapidamente, mas imaginar que a inflação vai para a lua, que a gente vai descambar e vai ficar muito complicado, eu acho pouco provável. Não tem tanto espaço assim para a gente fazer isso e, por mais que seja difícil de acreditar, hoje o diagnóstico no Brasil de tomar as medidas certas no campo da economia é muito maior do que o que a gente tinha 20, 30, 40 anos atrás. Então, a gente sabe pelo menos o que deve ser feito. Se a gente vai fazer ou não, são outros 500, mas a gente sabe que deve ser feito, e a nível Brasil isso já é muito positivo. Legal. Eu sei que boa parte dessas incertezas vem da questão política, e eu vou aproveitar então a deixa para fazer os 3 bullets da política dessa última semana. Caio, você bateu muito que nessa questão PECs precatórios barra credibilidade, PECs precatórios barra credibilidade. E eu ainda vou para um outro ponto dentro dessa questão da PECs precatórios, que é o precedente. Por quê? Há muito já vinha se falando em tentativas de se mudar a regra do teto de gasto, e com essa PEC dos precatórios, além dessa questão que você falou de tratar dos precatórios, e aí tem até um parcelamento que tem parte da dívida, que é de 89 bilhões, vai ser paga em 2022, uma outra parte vai ser negociada. E se isso não chegar a uma negociação, que é venda de ativos da União, venda de ações das estatais, quem tem precatórios vai poder comprar ativos da União ou até mesmo essas ações. Se não chegar a um acordo nesse ponto, o pagamento, Caio, vai escorregar para 2023. Ou seja, o próximo presidente já tem pelo menos aí no horizonte dele metade de 89 bilhões para pagar ali em 2023. Então, tem essa lógica, e eu acho que a questão central dessa PEC dos precatórios, além de ter essa questão orçamentária e fiscal, é o precedente. Lembrando, gente, que o teto de gastos foi criado justamente depois do impeachment da presidente Dilma, durante ali o governo Michel Temer, justamente para sinalizar
para os investidores, para o mercado de uma forma geral, que o governo que entrasse, independente de cor, ia ter ali sempre uma previsão de gasto, porque isso impacta demais dentro das questões fiscais. Mas já pegando esse gancho da PEC dos precatórios, o que a gente tem hoje? Quais são os próximos passos que a gente tem hoje e é onde a gente vai sinalizar que vai causar uma certa volatilidade aí nessa reta final de ano aqui no Congresso. A proposta já está lá no Senado, nessa semana também o relator foi designado, vai ser o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, que inclusive já esteve aqui com a gente na BMC, e hoje, Caio, tem um debate que é o seguinte, tem um debate que é da turma dizendo que vamos mudar aquela indexação do IPCA para voltar à regra anterior do teto de gás. Só que se você mudar para a regra anterior do teto de gás, o espaço no orçamento do ano que vem vai ser menor. E tem do outro lado a turma que diz, não, deixa disso, vamos mudar logo essa regra, porque mudando essa regra do IPCA, e aí começa a calcular de dezembro a dezembro, a gente vai ter um espaço de 91 bilhões no ano que vem para gastar. E dentro desses 91 bilhões, vão ter ali uma caixinha de 50 bilhões, justamente para reforçar o que você citou, o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. Então, hoje, o jogo dentro do Senado está esse. Eu não acredito que durante a votação a turma vai reduzir esses 91 bilhões. Eu acredito que essa vai ser, sim, a foto que a turma vai ter, o orçamento que a turma vai ter para gastar no ano que vem. Mas a gente está num momento, Caio, que é o seguinte, a gente viu todo um processo de negociação na Câmara. E como é que foi o processo? Se vendeu-se muito, criou-se muitas dificuldades, alguns partidos de centro, para depois vender facilidades. O que é isso? É o seguinte, não, a gente não vai votar, não, a gente é contra essa proposta, vamos alterar aqui, vamos alterar lá, porque esse é o momento que as negociações começaram no Senado. Então, é a fase, assim, de criar dificuldades, é a fase, assim, de fazer bastante barulho, para depois o governo chamar, vem cá, rapaz, vamos conversar aqui, vota com a gente. E lembrando que nas negociações que aconteceram na Câmara, os parlamentares ganharam 15 milhões em emendas parlamentares. Lembrando que emendas parlamentares são aqueles recursos que os deputados têm no orçamento para executar em obras, infraestrutura e projetos nos redutos eleitorais. Não é dinheiro no bolso do parlamentar, não. É um dinheiro que sai do orçamento para esse tipo de iniciativa. 15 milhões na Câmara. Então, e isso também só foi liberado ali na reta final, depois de muitas dificuldades e depois da venda ali de facilidades. Então, a gente ainda está no momento no Senado que vamos ter ruído, sim. Coloco para os investidores que estão nos assistindo, há muito disso. Só para vocês terem uma ideia, na última sexta-feira, estava já um buchicho dentro do Senado, dentro do mercado financeiro, de que o Davi Alcolumbre, que é o presidente da primeira comissão que a PEC vai ser debatida, ele ia deixar a comissão, e isso já tinha causado ali um furdunço dentro do mercado, e que no final acabou não se concretizando. Então, a gente vai viver com esse tipo de ruído, a gente vai viver com esse tipo de especulação nessas próximas 2 semanas, porque a gente já está praticamente na reta final. E lembrando, a turma do Congresso, os deputados, os senadores, estão usando a PEC dos precatórios, que o governo quer tanto, que vai dar esse espaço no ano que vem para o orçamento, como um último trunfo para justamente pressionar o governo a liberar as emendas que estão represadas, emendas deste ano. Então, a galera ali vai subir um pouco o sarrafo, a disputa ali vai ser bastante grande, mas o nosso cenário base ainda é de aprovação e é um cenário base também que a gente acredita que o texto que vai ser aprovado é um texto muito similar ao que estava na Câmara. Com isso, a turma, então, vai poder, no segundo momento, votar o orçamento, que é no orçamento que deve ser votado na primeira quinzena de dezembro, que vai estar todo desenhado qual vai ser os gastos do governo no ano que vem. Então, a PEC dos precatórios tem previsão de ser votada no dia 24, na Comissão de Constituição e Justiça, essa do Davi Alcolumbre que eu mencionei, e na primeira semana de dezembro, ali dentro do plenário do Senado. O nosso cenário base é de aprovação. E dentro desse contexto todo, dentro desse debate todo, a gente vai ver outros barulhos oriundos dessa decisão que teve recentemente do Supremo Tribunal Federal. Nesta última semana, que aí já é o meu segundo bullet, o Supremo também decidiu o seguinte, olha, sabe essa história de emenda de relator, a tal de RP9?
essa caixa preta do orçamento, e era uma caixa preta, gente, onde tinha ali cerca de 16 bilhões que eram distribuídos para os parlamentares, mas sem nenhum rastro, sem ninguém saber quem estava ganhando e quanto estava ganhando. Então, acabou isso. Agora vamos jogar a luz em cima disso e tem que ser aberto, então, os dados desses 2 últimos anos e daqui para frente. Essa foi uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Por que eu acredito que a gente vai ter mais ruído? Porque é o seguinte, ali tem a caixinha preta de 2019 e 2020. Na hora que o Caio, que o Pedro, que o João, que todo mundo aqui dentro do Congresso souber o quanto o vizinho ganhou, isso vai causar ruído, gente. É um pouco, eu brinquei com alguns investidores essa semana, é um pouco de parênteses que a gente pode fazer o seguinte com o mercado financeiro. Olha, sabe aquela história do bônus que todo mundo recebe no mercado financeiro no final do semestre? Então, é a mesma coisa que toda a Faria Lima, da noite para o dia, comece a descobrir quanto que cada um ganhou. Alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar descontente ao ver que né? Alguém vão ficar não vai ficar chateados. parado. Então, é jogar a luz numa caixa preta. Então, na decisão do Supremo, há essa determinação de jogar a luz. Na hora que isso vier a público, a gente vai ver muito ruído, a gente vai ver muito barulho. E espero que seja nessas 2 semanas, que é as 2 semanas que eu falei para vocês, até o final deste mês, que é onde as coisas vão ser, o jogo vai ser bastante jogado. Então, há essa previsão de também causar muito ruído essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E os próximos passos que a gente está vendo é o Congresso, de certa forma, trazer uma nova proposta em que essa caixinha preta não seja mais obscura e sim transparente. Essa deve ser a solução daqui para frente. Com relação a um terceiro bullet que eu trago para vocês, é a questão da desoneração da folha. A desoneração da folha vinha sendo discutida dentro do Congresso e tinha uma reação muito forte por parte da equipe econômica. Por quê? A desoneração da folha estava prevendo o projeto a extensão do benefício até 2026. E o impacto disso, Caio, é de 10 bilhões. E aí, só que a turma preparou também esse projeto sem apresentar nenhuma contrapartida. Falou, tudo bem, vamos estender o benefício, mas como é que a gente vai pagar isso? E aí se esperava que parte desse pagamento tivesse justamente pendurado nesse espaço que a PEC precatórios vai trazer para o orçamento do ano que vem, ou seja, dentro de 91 bilhões. Só que o que deve acontecer nos próximos dias aqui em Brasília? O TCU deve ter uma decisão dizendo que propostas como essa de desoneração fiscal não precisa de contrapartida. Ou seja, galera, toca a ficha aí no Congresso, passa esse projeto e depois a gente fala como é que isso vai ser bancado, como é que a galera vai arcar com isso. Então, essas decisões devem também estar de olho, os investidores devem estar de olho, porque, de certa forma, 10 bi a mais de impacto no orçamento tem também consequências fiscais. E um terceiro bullet, um quarto bullet, no caso, dessa semana, estendendo mais um, que a gente não pode deixar de falar, foi a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao partido Podemos. Foi uma filiação, um palanque de candidatura presidencial, discurso de candidato a presidente, ele passou por todos os temas, ele não ficou ali monotemático, falando apenas da questão de anticorrupção, deu umas pinceladas também em questões econômicas, mas a gente sabe que ele vai ter que ir além dessas colocações que ele apresentou. Ele também utilizou muito do simbolismo, e aí é interessante porque a todo momento que ele esteve presente no evento, tinha a bandeira do Brasil atrás, e é justamente esse simbolismo que o Bolsonaro tem usado desde a campanha até hoje, essa questão do verde, amarelo, da bandeira nos protestos, etc. A gente vê que já aí de cara vai ter um embate. Mas o que eu quero trazer para vocês como a peça-chave dessa questão do Moro é o seguinte: o partido e o Moro vão fazer um teste de temperatura com os eleitores, um teste de temperatura com a sociedade até meados do ano que vem. E aí eles vão decidir, poxa, o Moro cresceu nas pesquisas, o Moro foi aceito, não foi, está com a rejeição maior do que entrou, e a partir dali é que vai realmente definir se Sérgio Moro vai ser candidato a presidente ou não. Lembrando que se você, eu, qualquer um que quiser ser candidato, tem até ali dia 5 de agosto para confirmar a candidatura depois das convenções partidárias. Então, gente, até o dia 5 de agosto, o Moro tem esse prazo aí para decidir a vida deles. Bem,
Esses são os 4 bullets que eu queria trazer para vocês. É um pouco do apanhado geral desta última semana. E volto com você, Caio, para a gente colocar para a turma que está nos assistindo o que devemos ficar de olho para essa semana que começa, que é onde você vê foco de volatilidade e o que a gente tem que ficar atento. O que a gente tem que ficar de olho para essa próxima semana, na verdade, para essas próximas semanas, eu acredito que são 2 fatores externos e um fator mais interno. O primeiro dos fatores externos é essa questão, parece que já foi falado anteriormente, mas ainda está em aberto, essa questão do risco de crédito no setor imobiliário da China, que é muito grande e tem muitos dados aí, no mínimo, questionáveis, né? Pô, da onde será que estão tirando isso? Algumas empresas ainda continuam com uma dificuldade muito grande. A Evergrande, que costumava ser a maior delas, deu agora esse calote, embora parece estar pagando alguns dos credores, outros ficaram de fora. Então, essa questão desse risco na China importa muito. Por quê? Porque isso pode trazer uma informação que envolve desaceleração. E desaceleração da China, que é o nosso maior parceiro comercial, significa desaceleração do Brasil, para além dos outros fatores que a gente já conversou aqui. Deixa eu pegar esse ponto da China que você colocou. Eu me lembro que quando emergiu esse caso da Evergrande, foi ali, teve uma comoção, teve reações dentro do mercado financeiro, mas a pergunta seguinte foi a seguinte: vamos ter um efeito em cadeia? Vamos ter novas Evergrandes surgindo aí no horizonte? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que, dentro desse contexto que você colocou de redução da aceleração na economia da China, a gente pode ter ali um certo efeito em cadeia nesses próximos 6 meses? O que é mais complicado quando a gente fala de China é que os dados eles são pouco verificáveis, tá? Para não chamar isso de pouco confiáveis, eles são pouco verificáveis. Se a gente for fazer uma comparação com dados dos Estados Unidos, né, tem 200 instituições financeiras, tem bancos, tem auditoria, tem um monte de gente olhando essas informações. Então, a coisa não fica solta e você consegue verificar. Essa mesma coisa não acontece na China. Tem muitos dados que eles vão sendo liberados ali. E o que é complicado é que é o seguinte: por um lado, obviamente, né, depois dessa recuperação grande que a gente teve globalmente da economia, a gente tem uma certa ressaca, né, uma certa desaceleração, logo após a gente ter tido também e estar vivendo ainda efeitos inflacionários disso. Agora, risco de contaminação tal qual a gente teve ali, Lehman Brothers em 2008, eu acho muito baixo, porque trata-se de um apesar da China ter um grande envolvimento com outras economias do mundo, esse é um problema mais intrínseco dela. O que eu quero dizer com isso? Trazendo para o português bem direto. Ainda que isso seja um problema, isso não impediu a China de comprar todas as commodities que ela comprou, na quantidade que ela comprou e do jeito que ela comprou nos últimos anos todos. Entendeu? Mas o setor imobiliário da China pode estar inflado? Pode estar inflado. Isso é um problema mais doméstico do que externo. Então, em termos de efeito de contaminação, eu acho razoavelmente baixo, até porque também, levando em conta esse caso do Lehman Brothers, todos aqueles títulos que lastreavam, né, aqueles títulos podres, isso aí você deve ter visto no documentário Inside Job, no filme The Big Short, tem várias fontes aí para você ter se informado sobre isso. Recomendo, inclusive, essas duas, ajuda bastante a explicar. Aqueles títulos, eles estavam distribuídos entre agentes econômicos do mundo inteiro. Então, quando você tem um efeito no setor imobiliário dos Estados Unidos, você tem um efeito sobre todo mundo que detém esses títulos. E no caso da China, isso é muito mais concentrado. Mas tem os credores da Evergrande, tem os credores dessas outras empresas? Tem. Mas isso não necessariamente significa que há um efeito de espalhamento grande. Para nós, isso pode só significar um sinal de alerta, porque pode demonstrar que a China está passando por uma fase em que o crescimento pode dar uma suavizada. Ainda há muito espaço para crescimento na China, a população chinesa ainda está fazendo um êxodo urbano muito grande, que a gente observou no Brasil dos anos 70 para cá. Hoje a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas já está nas cidades, mas na China ainda tem uma grande mudança para acontecer daqui em diante. Então, essa questão da China a gente pode visualizar da seguinte maneira: é um risco para quem depende muito dela, e ela é o nosso maior parceiro comercial, então é um risco aí que não
não sai do radar, né, se a China dá uma desacelerada, porém não é nada que leva em consideração o contágio global. Legal. Então vamos para a política, vamos olhar para essa semana que começa. O que deve impactar aí o mercado financeiro é PEC dos precatórios, PECs precatórios e PECs precatórios. A gente tem previsto ali na terça-feira, lembrando que segunda-feira amanhã vai ser feriado, na terça já começam as reuniões de bancadas dentro do Senado. O PSDB, que é um dos partidos que tem criado bastante dificuldade agora nesse início de debate, e isso é natural. O PSDB também, aquela história que eu falei para vocês, criou muita dificuldade na Câmara, mas depois reverteu os votos. Tem reunião prevista para terça-feira, todo mundo vai estar acompanhando para saber qual vai ser o veredito ali. Eu acredito que nem sai um veredito, tá, dessa reunião, a turma ainda vai cozinhar um pouco para levando isso aí em banho-maria. Outras reuniões também estão previstas, do PMDB, um outro partido grande ali dentro do Senado, e a turma da oposição, que continua fazendo bastante barulho. Então, para a semana que vem, a gente tem que olhar para isso e também para esse julgamento no TCU que deve acontecer, que é em relação àquela questão que eu falei para vocês da desoneração da folha, que deve ter essa decisão no sentido de que não precisa ter contrapartida para se aprovar essa proposta. E uma vez o TCU sinalizando isso, concretizando isso, essa proposta que hoje está na Câmara dos Deputados deve passar que nem um foguete aí pelas duas casas. Eu acho que esses são os principais temas, PECs precatórios, PECs precatórios e PECs precatórios. A gente está acompanhando isso aqui com lupa e vamos ver como vão ser os desdobramentos nos próximos dias. Bem, esse é o nosso resumo da semana e nossas expectativas para essa semana que começa. Antes de encerrar, Caio, gostaria de deixar aqui um último espaço para você, para nossas considerações finais. O que a gente pode levar, em termos de considerações finais agora, é uma triste constatação de que, mais uma vez, no Brasil, a gente vai caminhando aos poucos para a seguinte coisa: uma situação extraordinária, que demandou esforços extraordinários, vai desembocar em uma situação que voltou ao normal, com esforços saindo do normal. A última vez que a gente passou por isso foi o pós-2008, né, a crise internacional, que a gente teve ali uma grande virada da ortodoxia econômica que acontecia ali até meados de 2006, 2007, para uma liberação maior de crédito, redução de IPI, de linha branca, de automóveis e tudo mais, um incentivo ao consumo, que no fim das contas poderia ter parado ali por 2009, 2010, mas continuou, porque ninguém quer dar más notícias, e a gente viu, né, de 2014 em diante, onde é que a gente veio parar. A sensação, aos poucos, é que a gente está caminhando para um pós-2008, agora no pós-pandemia, em que medidas como essa, que você acabou de colocar, Eric, né, da desoneração da folha, mas isso ajuda em períodos extraordinários? Ajuda. Mas daqui a pouco o período não vai mais ser extraordinário, daqui a pouco não tem mais pandemia. Por que está esticando isso? E pode ser que, sei lá, daqui a 5 anos, quando a gente não tiver mais nenhum motivo para dar esses 10 bilhões anuais, os setores que tiverem esse incentivo ainda falarem: não, mas se não for assim, a gente vai mandar muita gente embora e tudo mais. Então, né, estamos voltando, infelizmente, para o Brasil de sempre, do qual talvez nunca tenhamos saído, né, apenas alguns pequenos soluços de racionalidade. Estamos voltando para o Brasil que toma medidas extraordinárias em tempos normais. E na prática, pessoal, aonde a gente vai parar? A gente vai parar com uma confusão muito grande para quem tiver a caneta ali do executivo de 2023 em diante, seja ele Jair Bolsonaro ou seja qualquer outra pessoa que entrar no lugar dele. Em vez de correr atrás de reformar e de dar as notícias ruins enquanto ainda há espaço, a escolha do Brasil aparentemente está sendo mais uma vez de fingir que os problemas não existem. E esse é um problema muito complicado. Agora é só aguardar. E 2022 vai ser complicado, para dizer o mínimo. É isso aí, gente. Caio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas explicações e cenários para a turma que acompanha o nosso programa. A gente fica por aqui e eu desejo a todos um bom domingo, uma boa semana e ótimos negócios.